Convido agora para falar em nome do Amicus Curiae, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a BGLT, Dr. Paulo Roberto Ioi Vecchiati. Eu pronunciei errado o nome de Vossa Excelência? Ioi Vecchiati. Então, pois não. Muito obrigado, excelências, muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar dizendo que é um enorme prazer, uma felicidade estar de volta a essa Suprema Corte na defesa do direito das minorias, as minorias de gênero nesse caso, especialmente porque da outra vez que estive aqui foi em 4 de maio de 2011, quando começou o histórico julgamento no qual essa Suprema Corte reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, como união estável, com igualdade de direitos, regras e consequências da união estável heteroafetiva. E falo isso porque hoje essa Suprema Corte tem a oportunidade de dar um primeiro passo no mesmo sentido. Naquela oportunidade ela alçou as uniões homoafetivas à cidadania de primeira classe, no âmbito do direito das famílias, acabando com históricas e dramáticas discriminações. Pode começar a fazer o mesmo aqui em favor de nossas irmãs travestis, mulheres transexuais, nossos irmãos homens trans, e falo iniciar ao caminhar, porque pende de julgamento na Corte, a DIN 4275, proposta em 2009 pela PGR, que pede a alteração, o direito de alteração a nome e sexo no registro civil, independente de cirurgia de transgenitalização para transexuais, e argumento naquela ação em Amicus também aplicável a travestis pela mesma ratio. Mas foquemos aqui no tema em julgamento, não sem antes agradecer ao caríssimo Dr. Rafael Kirchhoff por me permitir, por subestabelecimento, falar pela BGLT nesse caso, congratular a maravilhosa doutora Isabela, que me antecedeu, combativa, patrona, que possibilitou esse julgamento, trazendo o caso aqui presente. Louvar também o belíssimo Amicus Curiae, elaborado pela Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, e o também belíssimo parecer da Procuradoria-Geral da República, que, permito-me dizer, me deixaram emocionado. Como jurista, como homossexual, como militante de direitos humanos, eu fico arrepiado só de lembrar do teor daquela belíssima, uma leitura, uma compreensão inclusiva do direito, a única compatível com o espírito emancipatório, imanente à nossa Constituição Federal. E também gostaria de citar, não é Amicus no caso, mas represento também o GADVIS, o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, do qual tenho a honra de ser o atual diretor-presidente. Vamos lá. O recurso versa, como dito pela doutora Isabela, mulher transexual impedida por funcionário do shopping recorrido a usar o banheiro feminino. Está no quadro fático do acórdão, então tem aqui revaloração jurídica e não revolvimento de fatos e provas, algo notoriamente permitido pelo STF e o STJ. Alguns conceitos são fundamentais para responder a bela questão colocada pelo eminente relator, o ministro Roberto Barroso, sobre se pode uma pessoa ser tratada por um sexo, uma identidade de gênero distinta da qual ela se identifica. Vou me esforçar para tentar demonstrar que não. A resposta é inequivocamente negativa. Há um dever constitucional da sociedade respeitar a identidade de gênero das pessoas trans, por força dos princípios da igualdade material e da dignidade da pessoa humana. Transexual é a pessoa que se identifica com um gênero oposto àquele que lhe foi atribuído no nascimento em razão do seu genital. Não é nem do sexo biológico, um conceito amplo que abarca genética, biologia em geral, genital e outros conceitos. Voltemos à era pré-ultrassom. O sexo era definido quando, olhando o bebê, se tinha um pênis, a criança é designada como menino, se tem uma vagina, é designada como menina. Então, atribuindo-lhe o gênero masculino ou feminino. Gênero é o conjunto de características socialmente atribuídas, esperadas de uma pessoa, em razão do seu sexo biológico, dizem um, mas em razão do seu genital, me parece mais técnico.
Para ficar no binarismo de gênero tradicional, se refere gênero à masculinidade e à feminilidade. A identidade de gênero se refere ao gênero com o qual a pessoa se identifica. A pessoa se identificar como homem, masculino, ou como mulher, feminino. Pessoas transexuais são, assim, as pessoas que se identificam com o gênero oposto ao que lhe foi atribuído no nascimento. Tem a insuperável compreensão, a absoluta certeza irrevogável de que pertencem a gênero oposto. É mesmo a perspectiva patologizante das identidades trans, das quais discordo, no roteiro de sustentação oral que pedi para entregar a Vossas Excelências, há um anexo com a posição do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, seguido pelo Conselho Federal, e a doutrina de Berenice Bento, notória socióloga, que a transexualidade e a travestilidade são questões identitárias, não patologias, são identidades de pessoas que ousam se identificar de forma distinta da ideologia dominante que define as normas de gênero. Mas mesmo a perspectiva patologizante reconhece que não é possível mudar por terapia a identidade de gênero e também a orientação sexual. Não se confunda a identidade de gênero com orientação sexual. Orientação sexual se refere ao sexo, na verdade o gênero que lhe atrai de maneira erótico-afetiva, homo, hétero e bissexualidade. Identidade de gênero se refere à travestilidade, à transexualidade e à cisgeneridade. Esse último conceito eu vou trabalhar mais à frente. Entrando e antes disso, você não reconhecer a identidade de gênero das pessoas trans pelo seu genital, você, como digo em ações que trabalham esse tema, é genitalizar a pessoa humana. O ser humano é um animal político, é um animal eminentemente psicológico e social. Já disse o TJ do Sul, em julgados, há de prevalecer o sexo psicológico e social sobre o meramente anatômico, ratio decidendi, que me parece perfeitamente aplicável aqui. Então, a pessoa é homem, se a pessoa se identifica, se porta, se identifica e é tratada como mulher, ela é uma mulher, independente da sua genitália. Na questão constitucional, não reconhecer o direito das pessoas trans a ter a sua identidade de gênero respeitada pela sociedade implica a violação do princípio da igualdade material na célebre acepção de Boaventura de Souza Santos. Temos o direito a ser tratados igualmente quando a desigualdade nos inferioriza e, no que é relevante aqui, o direito à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Ora, descaracteriza a identidade das pessoas trans tratá-la de forma incompatível com a sua identidade de gênero, tratá-la com igualdade, entre aspas, com pessoas de mesmo, aspas, sexo biológico, fecha aspas, do que elas. Justamente porque as pessoas trans, falo aqui mulheres transexuais, homens trans e travestis, se caracterizam justamente por transgredirem as normas de gênero impostas pela ideologia dominante na sociedade. Desrespeitar a identidade de gênero das pessoas trans também viola o princípio da dignidade da pessoa humana na célebre acepção kantiana da fórmula objeto, que proíbe a coisificação, a instrumentalização de pessoas humanas para quaisquer fins. O eminente ministro Marco Aurélio, na DPF 132, disse brilhantemente sobre a união homoafetiva, parafraseando, que não reconhecer a união homoafetiva como família implica instrumentalizar homossexuais a um ideal heterossexista de sociedade, um ideal que prega que a heterossexualidade é a única merecedora de dignidade e respeito ou de mais dignidade e respeito. Trazendo aqui este argumento, não impor o respeito às identidades de gênero das pessoas trans implica em coisificá-las, instrumentalizá-las em prol de um ideal cisgênero, cissexista de sociedade. Cisgênera é a pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Então, aqui entra também a diferença de orientação sexual e identidade de gênero, entre homossexual e transexual. Eu sou um homem homossexual cisgênero. Apesar de homossexual, me identifico como homem com o gênero masculino. A mulher transexual, embora tenha nascido com um pênis, se identifica com o feminino. E isso causa estranhamento, mas acontece muito. A mulher transexual, muitas vezes, é lésbica, se atrai por mulheres cisgêneras. O homem trans por homens cisgêneros. Orientação sexual se refere a quem me atrai. Identidade de gênero se refere a quem eu sou, a quem eu me identifico.
Então, sociedade cissexista é aquela que impõe a cisgeneridade como a única identidade de gênero merecedora de dignidade ou de mais dignidade, algo que evidentemente viola o direito ao igual respeito e consideração na acepção de Dworkin, o direito à igual dignidade, como felizmente afirmado pela Suprema Corte dos Estados Unidos meses atrás ao reconhecer o direito ao casamento civil igualitário. Fico feliz com esse conceito de igual dignidade, ele consta do anteprojeto do Estatuto da Diversidade, por sugestão minha, por coincidência. Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. As pessoas nascem iguais em dignidade. Então, o princípio da dignidade humana garante o direito à autonomia moral para viver as suas vidas como bem entenderem, desde que não prejudiquem terceiros. É um direito de liberdade. Não prejudica ninguém a pessoa se identificar e viver como LGBT, como lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual. As identidades trans não prejudicam ninguém. Formam um direito de liberdade. Excelências, nunca foi tão necessária a ativação da atuação contra-majoritária, imanente à jurisdição constitucional, para a proteção das minorias sexuais e de gênero, como é hoje no Brasil. Basta ver, data vênia pelo termo, mas é o técnico, basta ver a histeria social que fundamentalistas religiosos criaram contra o termo gênero. Inventaram a expressão, aspas, ideologia de gênero, fecha aspas, que não existe em nenhum lugar nos estudos de gênero e sexualidade, para ser contra a inclusão da palavra gênero nos planos de educação, dispositivos que se limitavam a proibir discriminações em geral, especialmente por gênero, orientação sexual, identidade de gênero. Eles são contra combater o bullying homofóbico, transfóbico e machista. Eles se mostram a favor e coniventes com a opressão homofóbica, transfóbica e machista. Esse é o contexto que foi no Congresso, no plano nacional, está sendo nos planos estaduais e municipais de educação. Tem Câmara de Vereadores, saiu hoje na internet, Uberaba, proibiu na lei orgânica a discussão de gênero na Câmara de Vereadores. Estão querendo, em Campinas tem essa mesma discussão, querem proibir os parlamentares de discutir se pode ou não incluir gênero na escola, coisa que, em outro caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos já declarou inconstitucional. Eu trarei este tema por ADPF e ADINS por omissão ao Supremo no tempo oportuno, mas menciono isso porque o debate nos parlamentos está inviabilizado, não se ouve. Nós, LGBTs, já somos minoria no aspecto numérico e no aspecto sociológico mais ainda. Então, temos aqui temas de direitos fundamentais, mas veja o caso da discussão do Enem em 2015, a famosa frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. A Câmara de Campinas aprovou uma moção de repúdio a Beauvoir, mas eles não leram o segundo sexo. Beauvoir nunca disse que a pessoa não nasce com determinada genitália. O que Beauvoir combate em seu livro, o livro dela abre com uma epígrafe de Pitágoras, que fala que há um princípio bom que é masculino e um princípio mau que é feminino, socorro. Então, ela combate com a sua famosa frase a ideia de que, por natureza, entre aspas, a pessoa que nasceu com uma vagina seria inferior à pessoa que nasceu com um pênis, que a mulher seria, aspas, menos racional, mais subjetiva, mais parental, familiar, fecha aspas, do que o homem. É isso que a famosa frase de Beauvoir quer dizer, mas então há uma desinteligência sem tamanho, para parafrasear formalmente um cáustico e preciso artigo de Eliane Brum a esse respeito. Como temos temas de direitos fundamentais, isso justifica a atuação da jurisdição constitucional. Como disse o ministro Gilmar Mendes, na DPF 132, supera-se até o dogma do legislador negativo em temas de direitos fundamentais. E ali ele citou diversos casos em que essa corte sempre faz. Para garantir o respeito a direitos fundamentais que estão fora da liberdade de conformação do legislador democrático, pode a corte atuar positivamente. Ora, a analogia é uma atuação positiva, por favor, do judiciário. O ministro, eminente ministro Roberto Barroso, já falou até aqui nesta tribuna, mas em doutrina, que justamente a diferença de texto normativo e norma jurídica, a norma construída a partir do texto pelo intérprete, já mostra que o dogma do legislador negativo está, no mínimo, mitigado, no mínimo, em tema de direitos fundamentais, para casar a fala dele com a do ministro Gilmar.
Então, o direito à livre orientação sexual, mas aqui o direito à livre identidade de gênero, não precisa de lei formal do parlamento para ser reconhecida. É uma concretização do princípio da dignidade humana, que não usei de forma vaga aqui, como é muitas vezes feita, concretizando a partir da fórmula objeto de Kant. Peço que o Supremo compreenda, se conscientize com a alteridade, a empatia que vossas excelências mostram em diversos julgamentos com as nossas irmãs travestis, mulheres transexuais, nossos irmãos homens trans. Impor que uma mulher transexual use o banheiro masculino é pedir para ela ser espancada, se não estuprada. Isso acontece na prática, inúmeros relatos. Presumir que a mulher trans vai fazer algo errado no banheiro feminino viola um princípio geral de direito da presunção de boa-fé, ponto número 1. E, por favor, o banheiro feminino não tem mictório, ela vai fazer o que ela tem que fazer numa cabine. É arbitrário. Um juiz já me falou que não mudava nome e sexo sem cirurgia porque, e o que vai fazer no banheiro? Mas ele, obviamente, não escreveu isso na sentença, então isso foi verbalmente. Então, pré-compreensões muito complicadas. O preconceito de mulheres cisgêneras contra mulheres trans de não quererem que use o banheiro, não é critério de discriminação. Preconceito é proibido como critério de discriminação pelo artigo 3º, inciso 4º. Inúmeros estudos mostram que crianças e adolescentes já se identificam com o gênero oposto. Isso é fato, objetivo. Age com ideologia de gênero, ideologia pejorativa, enquanto contrária à realidade objetiva, quem nega que gênero é construção social e quem nega a identidade trans. Então, não reconhecer, já vou finalizar, excelência, perdão. Não reconhecer as identidades trans faz com que as crianças fujam da escola e de casa, você joga as pessoas trans na marginalidade, elas são obrigadas a apelar à prostituição. A ANTRA, Articulação Nacional de Travestis Transsexuais, fala que 90% da população age assim. A pessoa adulta tem liberdade de ser profissional do sexo se ela quiser. O problema é que não reconhecer a identidade de gênero força essa evasão escolar e gera esse problema catastrófico. Finalizo mesmo, ministro Fachin, teoria crítica do direito civil, do direito em geral. Precisamos de uma releitura crítica dos institutos fundamentais aqui trabalhados, da concretização da igualdade, material da dignidade e, enfim, para reconstruir criticamente os conceitos na contribuição para a construção de justiça. Essas são palavras da conclusão de Sua Excelência. Então, termino pedindo desculpas por ultrapassar o tempo, eu sempre sofro com o tempo de sustentação oral, requer a BGLT, então, provimento do recurso, nos termos do belíssimo parecer da PGR, para restabelecer o valor de primeira instância ou subsidiariamente anular para fixe outro maior, porque se ele diminuir para R$1.000, dá uma esmola de dano moral, acaba sendo indignificante também. Era isso, Vossas Excelências, peço desculpa por ultrapassar o tempo. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.